Oi, meu nome é Evelyn Salvatierra, sou ilustradora e sou mexicana. Como é a sua cidade no México? A minha cidade se chama Guadalajara, a cidade de onde eu venho. Ela é uma cidade, a gente chama de como seria? Rancho é tipo uma cidade interior mais grande, a gente chama de Rancho Grande, porque é a terceira maior cidade do país, mas ela tem muitas tradições que são muito de interior, assim, umas peculiaridades dela. O idioma asteca é difundido na população como o espanhol? Idioma como tal, não. Na verdade, seria o náhuatl, que foi os povos que surgiram a partir dos astecas. Ele não se difunde, tem muitas comunidades que falam. Tem muitos lugares, você vai mais para o sul ou mais para dentro, há comunidades bastantes. Mas entre as pessoas que moram em cidades, esse tipo de coisas não é muito difundido. O que se tem é que nossa língua, sendo espanhol, utiliza muitas palavras saindo do náhuatl. Então, você vai, sei lá, para comprar qualquer coisa de metal, é tlapaleria, que é uma palavra indígena. A gente usa muito a palavra apapacho, que é abraço. Então, se mistura um pouco, mas como tal não costumam fazer ensinar nas escolas, por exemplo. Você estranha de ver o Dia dos Mortos ser uma data sombria para os brasileiros? Vixe, eu tenho muita saudade do Dia dos Mortos e dessa felicidade que é, porque para mim o Dia dos Mortos é tipo Natal, é uma super celebração, eu sempre participava muito, sempre me empenhava muito nesses dias, assim, de fazer parte. E aqui é triste, né, que não tem esses acontecimentos, as pessoas vão às vezes visitar os mortos, mas não é aquilo. Lá você vai visitar o morto, já leva tequila, já leva comida, já leva mariachi, já dança, é um ambiente totalmente diferente, eu sinto saudades, muito. Você acha a piñata a tradição mais divertida que tem? Acho divertida. Eu especialmente, assim, eu vou ser sincera, eu era uma criança muito tímida e nunca pulei muito em cima da pinhata, mas eu acho a coisa mais divertida do mundo. Assim. E quantos ciclos nacionais Guadalajara é berço? Não sei se especificamente em Guadalajara, mas muitas das coisas que se conhecem no mundo sobre o México vêm justamente do meu estado, que é Jalisco. Que é, por exemplo, tequila é de lá, mariachi é de lá. Então, essas coisas como mais fortes são diretamente nascidas lá. Como mexicana, o que faz o México e o Brasil atraírem tantos estrangeiros? No México, eu acho que são as pessoas. Eu sinto, é muito a cultura, porque a gente ainda tem uma cultura bastante rica, né? De tradições que mantém. E também as pessoas, porque as pessoas é completamente diferente, assim. Às vezes eu acho que até do resto da América Latina. Eu gosto muito de ir para lá porque eu sinto como esse calor de pessoas. As pessoas são muito amáveis, sorriem, fazem piadas o tempo inteiro. Aqui já depende muito do lugar. Às vezes em São Paulo, que é uma cidade grande, podem ser mais fechados, mas não, lá é festa, é assim, festa o dia inteiro. Até a gente tem muito essa tradição de que se acontecer um acidente, a pessoa não morreu, não foi nada grave, a gente faz piada, a gente ri, Então, essa alegria acho que contagia as pessoas e as pessoas gostam. E também acho que a culinária, né? Os sabores totalmente diferentes, muito sabor, muita coisa, acho que essa é o mais atraente de lá. E a pimenta. E a pimenta, né? A pimenta e o tequila, né? Que todo mundo gosta. Você imaginava que o Cia do Chaves fosse tão popular no Brasil? Não. Nossa, eu tomei uma surpresa quando eu saí, porque eu saí primeiro, a primeira vez que eu saí do país foi para ir para a Argentina. E eu não sabia que aqui, sobretudo aqui na América do Sul, meu Deus, é muito, 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 muito. Todo mundo, ai, Chaves. Aí acho que até no Peru tem um monumento para o criador do Chaves, e isso eu totalmente surpreendida, assim, com a magnitude. Tem novelas mexicanas que te marcaram? Bom, eu sei que todo mundo esperaria que eu falasse Rebelde, porque é super popular aqui, mas não, eu não fui adolescente de ver novelas, eu não fui criança de ver novelas,
As novelas que me marcaram são mais as novelas, claro, as tradicionais, Maria del Barrio, todas as Marias. Porque eu veia com meus pais. Então, as novelas que mais me marcaram são essas novelas que eu costumava ver com meus pais. Aí, quando fui adulta, por exemplo, acho que duas que eu gostei muito quando fui adulta, que era Rubi, que acho que passam até aqui também, né? Passaram. Rubi e uma que se chama Amor Real, que era tipo uma novela colonial. Esses que mais me marcaram até agora. Um lado negativo é o alto índice de violência. O quanto esse problema dos cartéis impacta na sociedade? Então, impacta muito, sobretudo falando assim, eu não sei muito bem a realidade do Sul, mas falando do Norte e de onde eu venho, tem crescido muito essa violência e tem tomado como os viés diferentes muito mais agressivos o jeito de trabalhar. Ano passado eu fui lá depois de 4 anos sem ter ido por causa da pandemia e me deparei com uma realidade bem triste, porque tinha muitos desaparecidos. Assim, virou uma coisa de que as pessoas desaparecem todos os dias desaparecem jovens, todos os dias desaparece gente, ou por estar em lugares, assim, ser confundidos e ser sequestrados, ou por estar no lugar errado, no momento errado, com a pessoa errada, ou simplesmente para recrutar para os cárteis. Então, é uma coisa bem triste e afeta muitos pequenos povoados aí do meu estado e muda muito a dinâmica da cidade. Cidades que eu gostava muito de visitar, agora é outra história diferente. Você tem relatos de quem já sofreu com a violência? Olha, eu acho que não tem quem não tenha, principalmente de cidades de aí, do Jalisco para cima, com certeza. Eu tenho, mas não gostaria de falar, sabe? Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar muitas pessoas que falam que já foram sequestradas, que trabalharam para um cártel, como que funciona, como que foi a experiência deles. É fácil encontrar na internet. O que leva tantos mexicanos a morarem nos Estados Unidos? Eu acho que é principalmente a pobreza, empregos mal pagos, poucos. Quer dizer, não é que nos Estados Unidos tenha muitos direitos trabalhistas, esse tipo de coisas, mas é que também no México não tem. E vendem para a gente uma ideia de que você vai conseguir mais lá, entende? Não vai. Você fica muito estancado e às vezes você fica estancado lá na lama, na pobreza, e é difícil. Isso que leva a pessoa a arriscar a vida para conseguir o sonho americano. E como o espírito de resiliência tornou um marco na cultura local? Então, eu acho que uma coisa também um pouco cultural. O México é um país que se formou muito por guerra, tanto que no seu hino nacional é muito bélico. Se você conseguir ler a letra, é bem de mexicanos ao grito de guerra, coisas desse tipo. Então já é uma coisa que, de tanto problema, de tanta guerra, e às vezes também de tanta pobreza, as pessoas, é o jeito que tem para sobreviver. Ou sobrevive, não tem uma outra opção. Então isso se reflete muito na cultura também. Os mexicanos que querem vir para o Brasil, o que eles podem esperar do país em espanhol? ¿Qué pueden esperar? Es que creo que depende mucho de si van para São Paulo y de dónde vienen ellos, porque si vienen de ciudades muy chiquitas, no hay ninguna ciudad se compara con São Paulo, yo creo que ni la Ciudad de México. Si tú vienes de la Ciudad de México, São Paulo es un monstruo. Pero lo que pueden esperar es personas también muy amables como nosotros, no son tan cerrados como pueden ser en otros lugares. Pimenta también, chile, comida bem com tempero bom, portunhol, saiu portunhol, comida com muito sabor e muita variedade de tradições também aqui.